Aqui pela TV Galega você assiste o Mesa de Bar, programa onde o blumenauense vem para contar a história da sua vida e do seu trabalho. Ô Rodrigo, então quando nós tínhamos a TV Capital, aí nós tivemos oportunidade de mandar um repórter e um câmera para acompanhar a comitiva do Esperidião Amin, governador, que ia para a Ásia, lá para o Oriente Médio, né? Oriente Médio. E ao Egito, né? Isso. O Mosteiro de Santa Catarina lá. Isso. E também ao Vaticano para Canonização da Madre Paulina. E aí nós indicamos você como repórter e o Leonel Danese como cinegrafista. Foi uma experiência... Como é que foi aquela viagem? Foi uma experiência talvez uma das mais gratificantes, e eu me surpreendi porque viajar ao Oriente, há 20 anos atrás a gente não tinha telefone celular, não tinha... Estar no Monte Sinai e ter a oportunidade, porque tem muita gente que vai ao Monte Sinai e sobe ao Monte Sinai, mas a gente teve uma oportunidade rara de entrar dentro desse mosteiro, né, que tem aí milenar, né? E ver as obras, principalmente para quem gosta de cultura, de arte, de literatura, para quem é jornalista, poder circular dentro do mosteiro, ver a biblioteca. É a biblioteca mais antiga do mundo em termos de acervo. Então eles nos mostraram tudo com muita facilidade, né? Os monges, quando a gente mostrou e abriu o livro, na época se tivesse celular, conectaria e mostraria, né? Mostramos a fachada da Melma e da prefeitura de Blumenau. Eles disseram, aqui é na Alemanha, né? Cadê onde estão os macacos? Eu disse, bom, deve estar na selva, né? Onde estão os índios? Eu disse, os índios estão nas reservas, né? Mas enfim, foi uma experiência incrível porque muito amáveis, muito respeitosos todos os monges. E a experiência de ter, para quem acredita e entende essa história da Santa Catarina, né, de Alexandria, é uma história incrível, e o corpo preservado, e eles nos abriram o caixão, fizeram todo um ritual que a experiência do repórter se confunde com a experiência do ser humano, né? E isso é uma coisa que sou muito grato, inclusive a TV de ter proporcionado e vocês de terem dado essa chance, né? E isso, o Moacir Pereira, que viajou na comitiva também, ele dizia, Rodrigo, quando você chegar a Roma, você vai ver que a viagem em Roma se tornou pequena diante do que a gente, da experiência, do que viu antes, da experiência transcendental, da energia que tem no Sinai. Mas também foi muito bonita. Mas a Catedral de São Pedro, o Vaticano é monumental, né? E assim, a oportunidade de ter visto, né? Nós tivemos a oportunidade, como repórteres da manhã da canonização da Madre Paulina, nós fomos o primeiro grupo a entrar com um carro oficial, e entramos direto com um carro oficial por trás da praça, e a segurança nos deixou ali, então a gente entrou na praça vazia, antes de qualquer pessoa entrar. Daí a gente fez as tomadas, as filmagens, e daí quando abriu as cancelas, que as pessoas começaram a entrar, logo veio o padre que fez o milagre lá com a menina e a mãe, então já consegui pegar a entrevista logo com eles, e ficamos ali na praça. Depois a gente assistiu toda a missa do alto do Vaticano, então a gente viu a praça lotada, né? E é grande aquela praça, né? Aquela praça cheia, né? E cheia de brasileiros. E no final, depois, quase no final, bem no finalzinho, caiu uma chuva muito forte. Então todo mundo saiu correndo de dentro E eu esbarrei com uma prima que eu nem sabia que estava lá. Com a Bernadette. E assim, aquela coisa de estar andando... Milagre. Eu disse, opa, o que você está fazendo aqui? Eu disse, não, eu vim na casa... eu também, né? A minha família, por parte do meu pai, pela nona, né? Eles são da região lá do norte, e eles vieram no mesmo navio da família da Madre Paulina. Né? Então, de várias regiões. Tinha amizade, né? Então, eles ficaram em Brusque, e a família da Madre Paulina acabou subindo para Nova Trento, né? Mas foi uma experiência também incrível, porque Roma, além de ser uma cidade linda e uma cidade histórica, mas o contexto da matéria, de você poder encontrar, por exemplo, os sobrinhos todos, alguns, né, ainda que conviveram com a Santa Paulina, ainda estavam lá, estavam presentes. Então foi como acompanhar os bastidores e ver as grandes emissoras trabalhando, porque nós éramos uma emissora de TV a cabo, e as pessoas olhavam admiradas, o que essa emissora pequenininha está fazendo aqui? Não, e todo mundo nos respeitando muito, né? Nossa, a emissora está aqui por isso, e todo mundo olhava com muita admiração. Então a gente, dentro de um cenário macro, você vê que
tem espaço para todo mundo, inclusive, né, lá estava a TV Galega, estava representada, e eu tenho nas fotos, seguro com orgulho o microfone, está lá a TV Galega, e a TV Capital estava junto, né? Beleza. Essa empreitada. Agora, e como é que foi o convite para você ser secretário da Cultura? Eu tinha saído, trabalhei no jornalismo, fui fazer assessoria de imprensa e me voltei para a vida acadêmica, fiz especialização e fui dar aula. E eu estava fazendo assessoria de imprensa para o Hospital Santo Antônio, quando a dona Odete Campestrini assumiu a direção geral, me convidou para fazer assessoria de imprensa, e eu fui fazer um trabalho de assessoria, de alguma homenagem na Câmara de Vereadores, e o Silvio Zimmermann me encontrou e disse: ô Rodrigo, esse é o último evento público que eu estou vindo, porque eu vou sair candidato a vereador. Que bom, meus parabéns, que coragem. Ele disse: pois é, eu queria te dizer que eu vou te indicar para ser o meu substituto. E eu, poxa vida, mas por quê? Né? Tem fulano, tanto. Ele disse: não. Eu vou falar com, na época era o prefeito Napoleão, e depois eu tenho que ver esses arranjos políticos por causa da reeleição do então prefeito Napoleão. Mas eu volto a falar contigo depois da Páscoa. E isso foi na semana de Carnaval, então eu fiquei em quarentena literalmente, né? Porque daí veio o Carnaval, veio a Quaresma toda, e na segunda-feira, depois da Páscoa, o prefeito Napoleão me ligou, eu estava trabalhando, ele disse: vem aqui que eu quero conversar contigo. E o Napoleão também tinha trabalhado aqui, eu conheci o Napo na TV Galega, né? E ele disse: olha, é uma decisão minha, né? Eu te conheço do teu trabalho, sei da responsabilidade, e eu acho que vai ser um bom nome para substituir. Em princípio era para ficar por 9 meses, né, que era o período eleitoral, terminaria, o Silvio se reelegendo ou não, e começaria um novo governo, né? Sim. E não sabia se ficava ou não, mas acabei ficando, e depois ele saiu, o prefeito Mário assumiu, continuei, veio a reeleição, e hoje com o prefeito Mário e a vice-prefeita Maria Regina continuo aí no cargo. É um desafio enorme, o senhor sabe disso, né? As pessoas não entendem que às vezes a gente está na mesa... A cultura geralmente é o raspa do tacho, né? E não é só isso, você lidar com o efêmero, né? Com sim. aquilo que é intangível, você às vezes tem que lidar com a burocracia, né? E você às vezes querer fazer, porque a gente deseja fazer muita coisa, e não pode porque a legislação brasileira é muito amarrada em muitas coisas, emperra tudo. Porque a gente tem que cumprir uma série de requisitos, mas ainda assim tem sido um caminho desafiador e que me proporcionou avançar, estudar sobre políticas públicas e conseguir avançar em outras coisas. E a gente tem que, geralmente se tem uma ideia no Brasil de que a gente tem que, quando vem eu estou agora nesse lugar, eu tenho que apagar tudo que o outro fez. Não. Né? Eu tenho me preocupado a olhar e ver a história de todos os que passaram ali, desde a época do seu Gonçalves e do Ferreira. O que foi feito? Onde é que não deu tempo de fazer? Né? Ou o que pode ser melhorado depois de tanto tempo? Porque se a gente for olhando, todo mundo deixou sua contribuição. Né? Eu tenho certeza, eu parto do princípio que cada um, sendo ainda mais na área da cultura, procurou fazer o seu melhor. Né? Então, olha, ele fez nessa época, tinha esse projeto, então vamos tentar fazer com que o projeto seja ainda melhor, porque quando vai na minha época foi assim, hoje assim. Né? Então, assim como eu falei do palco que ainda existe, então por que eu vou jogar o palco fora? Não tem por que jogar. Então tem o Braulio e a Terezinha criaram o FENATIB, o Festifolk, vão fazer maioridade, estão quase 30 anos aí, o festival está na rua. Né? E vem aperfeiçoando, vem crescendo, vem formando plateia. Gente que assistiu quando era criança, hoje se apresenta no FENATIB, que é o Festival Teatro Infantil, que vai acontecer agora em setembro. Né? O Festifolk voltou. Então a gente tem que procurar olhar e ver o que cada um deixou. Né? E a partir dali ir aprimorando. Mas que é um desafio diário. Trabalhar com cultura no país como um todo é desafiador, sim. Até pela falta de um país tão rico, né? Isso é contraditório, porque um país tão rico culturalmente, com tantas nuances, mas quando a gente fala em política pública cultural, ele se fragmenta e ele se torna muito sensível. Né? Aí você sabe que você trabalha com as artes e que os artistas, de uma maneira geral, são pobres. Né? Raro é aquele que tem inspiração e que tem recursos para se manter nababescamente. Está todo mundo correndo atrás da máquina. Sim, e ainda hoje
A gente tem pessoas que acham que é artista, não tem conhecimento. Não, a gente tem que pensar que só em Blumenau a gente tem faculdade de arte na área de artes visuais, dança, teatro, publicidade e propaganda, jornalismo, design e moda. Isso tudo está dentro das artes, Sim. né? Então a gente forma profissionais, estou falando só no contexto aqui, com mestrado, com doutorado, com possibilidades de ganhos, né? Se a gente olha numa visão macro, o mundo, a gente vê o quanto o turismo aliado com a cultura rende dividendos para as pessoas. Não esqueceu de citar letras. Sem contar na área de letras, né? Que precisa do estímulo ainda maior, porque cada vez menos pessoas têm feito faculdade de letras. E a gente observa o Brasil é a quinta maior economia e os dados, a economia cultural movimenta, sim. Mas as pessoas precisam aproveitar e consumir mais, né? Não adianta ficar só no celular, no TikTok. Parece que a pandemia ajudou um pouco a pessoa a ler mais, né? A ler, dentro de casa, a se interessar um pouco mais por cultura. Sim. Mas é desafiador. É desafiador. E também tem um lado de que pessoas acham que a indústria cultural, né? O que é o lixo cultural e o que é a produção que vai passar rápido. Né? Então, pessoas que se apropriam durante um determinado tempo e daí acham que todo mundo acha que é isso. Não, sim. É muito mais, é macro. Né? Você tem que aproveitar para ter a oportunidade para entender que às vezes uma dança ou uma leitura ou um texto não é só aquilo. Aquela música chiclete vai passar, mas a música principal essa vai ficar, o que é raiz vai ficar. Então a gente tem que entender num contexto maior. E às vezes, ainda mais nesse tempo de rede social que a gente anda vivendo, né, que as pessoas não têm tempo para ler, para refletir. Esses dias ligou uma senhora ligou direto na minha mesa e eu disse boa tarde e ela já começou a xingar. Eu disse, mas por que está xingando, né? E porque ela não gostou de alguma coisa e disse, mas a senhora viu, leu? Não! Eu disse, bom, então quando a senhora tomar conhecimento, vier aqui ver a exposição, daí a senhora fala, boa tarde. E pronto. Né? Então, uma exposição belíssima que está acontecendo lá, até o prefeito visitou, de uma artista em Porto Alegre, que trata sobre memórias que ela tem da avó dela, e tem numa das fotos que o senhor sabe que no século XIX, viradas para o século XX, muitas pessoas inclusive faziam fotografias de pessoas mortas, né? Que era o único registro que se tinha, né? No Norte do Paraná é impressionante que eles faziam isso, o retrato do falecido. Do falecido, né? E às vezes posicionava a família toda, né? E botava o morto posicionado, estaqueado, em pé, ou sentado, ou deitado, né? E alguém não gostou porque tem numa das fotos, né? Eu disse, tem uma pessoa que é o único retrato afetivo que aquela família guardou daquele ente, né? Mas tem que respeitar. São perspectivas, eles têm que olhar pelo viés da fotografia, de quanto tempo a exposição, mas a pessoa não consegue entender o macro, né? Um desaforo. Por aí. É que você viu botar um morto na exposição. Bom, Rodrigo, nosso tempo esgotou, né? Muito rápido, muito rápido. Podemos fazer mais um programa na semana, quem sabe? Vamos fazer? Semana que vem? Você topa? Olha, podemos olhar na agenda, não tem problema. Dá uma olhadinha, porque... Podemos falar sobre os causos da TV Galega, as reportagens. Acho que, e mesmo da cultura, não cheguei nem a perguntar o que já te deu grande satisfação, o que já te deu de sabor lá no teu trabalho, como coisa, sempre tem, né? Sempre tem, então, quero te agradecer, muito obrigado pelo convite. Fica já marcado, hein? Tá Dá uma olhadinha lá, risca os outros compromissos. Eu sempre estou em casa, aqui eu sempre estou em casa. E a vocês que nos acompanharam até aqui, obrigado pela atenção. Até o próximo domingo, quando voltaremos com o Mesa de Bar aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. Vocês viram no programa de hoje o secretário da Cultura de Blumenau, Rodrigo Ramos. Pronto.